Bom dia, meus queridos. Aqui é o Luan, professor de ciências. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana. A gente vai começar os nossos estudos sobre a introdução à genética com a história de Gregor Mendel e os seus experimentos, como ele descobriu o que a gente conhece hoje como genética. Então, se prepara aí e vem comigo. Então, hoje nós vamos falar sobre o Gregor Mendel e também sobre os seus experimentos, uma vez que ele foi considerado como o pai da genética. E a gente vai entender o porquê que ele foi considerado como o pai da genética. O Gregor Mendel, ele foi um monge, então ele era um cristão que vivia em um mosteiro onde hoje é a atual República Tcheca. O Mendel ele frequentava a Universidade de Viena e a partir da universidade que ele frequentava, ele começou a entender o que era o método científico, como fazer os experimentos. Então, ele começava a observar a natureza ao seu redor e ele percebia que algumas plantas, elas variavam muito nas suas características, altura, coloração, as suas flores, as cores. E então ele começou a fazer alguns experimentos para entender o porquê dessa variação com essas plantas. A primeira planta que ele utilizou para os seus experimentos, ficou muito famoso, foram as ervilhas. Então ele cultivava essas plantas, essas ervilhas, e fazia os seus experimentos no seu mosteiro. Olha só, então, Mendel ele começou a utilizar as ervilhas, né, da espécie Pisum sativum, e ele avaliava a partir dessas plantas a cor das sementes, a textura das sementes, a altura das plantas. Aqui a gente vê o primeiro experimento que o Mendel ele fez para tomar ciência dessa variação, dessas características que ele estava estudando. Então, o que o Mendel fez no primeiro experimento? Que a gente tem nessa imagem aqui. Ele pegou uma planta alta e uma planta baixa, uma planta que ele chamou de anã. Essa planta anã, a planta baixa, era uma doadora de pólen. O pólen, ele provém das anteras, que é a parte masculina da planta. Na outra planta, na planta alta, ela seria a planta receptora desse pólen. Aqui a gente tem o ovário e o estigma, que fazem parte dos órgãos femininos da planta. Então, ele pegava o pólen dessa planta anã e colocava com o auxílio de um pincel, pincelava em cima do estigma, esse pólen, que é a parte, né, o pólen em cima do estigma, da parte feminina da planta. A partir disso, ocorria a fecundação aqui no ovário, entre a união entre o pólen e o rudimento seminal, que formava uma vagem. Essa vagem tinha sementes dentro dela, ele plantava essas sementes e geravam novas plantas. As sementes geravam novas plantas. Só que ele percebia que a maioria dessas plantas eram altas. E ele ficou pensando, poxa, eu peguei uma planta alta e uma planta baixa, e como é que eu tenho plantas altas, todas plantas altas? E ele começou o estudo a partir disso. Vou explicar melhor para vocês, vou mostrar uma imagem mais detalhada. Vamos lá. Esse aqui foi o experimento que o Mendel fez para entender como ocorriam essa variabilidade entre a espécie que ele escolheu, que era a Pisum sativum, né, as ervilhas. Aqui eu tenho a geração parental, geração P, que são os parentes, são os pais, que ele chamou de pai, geração parental. P de pai, imaginamos assim. Ele pegou, então, duas plantas separadas e ele pegou e transferiu o pólen com o pincel de uma planta para a outra. Ok? De uma planta para a outra. Ou seja, o pólen, parte masculina, para a parte feminina. Essa planta da geração P, vamos acompanhar a flechinha aqui, essa planta da geração P, ela gerou uma vagem com sementes dentro. Ela gerou vagens com sementes.
Essa vagem com sementes, ele pegou todas essas sementes dessa vagem e plantou elas. E essas sementinhas germinaram e deram plantas. Essas sementes e essas plantas que germinaram a partir dessa geração parental, ele chamou de geração F1, geração dos filhos, F de filhos, filhos 1. Geração F1. Então a geração F1, todas essas sementes aqui da geração F1, elas eram lisas. Todas elas eram lisas, a semente lisinha. Ele plantou a geração F1, gerou as plantinhas, e ele deixou que essas plantas se autofecundassem naturalmente. Ele não fez mais esse processo aqui de pincelar o pólen. Ele deixou que elas se fecundassem por si só. Quando ela gerou uma vagem, ele pegou essa vagem e observou a vagem de cada planta. E ele chegou à conclusão, quando ele abria essa vagem, que 75% dessas sementes, elas eram lisas, mas 25% das sementes eram rugosas, elas eram mais enrugadas do que as outras. Ou seja, vamos supor assim, que dentro de uma vagem tivessem 4 sementes, uma dessas sementes seria rugosa e as outras 3 seriam lisas. Ok? Aí ele ficou pensando, poxa, eu plantei, né? Eu plantei as sementes aqui que são sementes lisas. E aí eu tive uma semente rugosa lá no meio. Nessa geração F2. Aqui, ó. A geração F2. Que é dos filhos 2. Então, ele começou a estudar, fez alguns estudos. Ele chegou a essa interpretação aqui que a gente vê do seu experimento. Vamos lá, vamos como o Jack faria, né, por partes. Aqui a gente tem os gametas, ou seja, o pólen, né, os gametas masculinos, e aqui os gametas femininos. Gameta masculino, pólen, se tratando da planta, e os gametas femininos, os rudimentos seminais do ovário. Falo rudimento seminal porque óvulo é mais ligado aos animais, ok? Rudimento seminal é a mesma coisa que o óvulo, só que para as plantas. Para não haver confusão entre animal e planta, a gente usa rudimento seminal na botânica. Então, aqui a gente tem o que a gente chama de alelos, ok? O Mendel, ele não conhecia ainda os genes, os alelos, e ele chamou isso de fatores. Olha aqui, fatores. E ele disse que fatores eles são transmitidos de uma geração para outra, ou seja, da geração P para a geração F1, da geração F1 para a geração F2. Eles são transmitidos. Esse quadro que ele montou, ele é denominado de quadro de Punnett, conhecido também como chiqueirinho. Você pode falar chiqueirinho sem problema algum. Quando você ouvir a palavra, vamos fazer um chiqueirinho para cruzar as informações, cruzar as características, é o quadro de Punnett, ok? Então, ele cruzou os gametas masculinos com os gametas femininos. E olha só o resultado que ele teve fazendo essa conta a lápis. Aqui a gente tem desenhado no computador, tem todo estruturado, com imagem. Ele fazia à mão, né, com lápis. Então, a gente tem aqui um alelo azão, grandão, um alelo pequenininho, azinho. Um alelo azão, um alelo azinho. Por quê? Porque eu não sei se lá o gameta ele é azão ou se ele é azinho. Já vou explicar para vocês o que significa ser azão ou ser azinho. Então, ele pode ser azão ou pode ser azinho. O rudimento seminal da mesma forma, azão ou azinho. Quando a gente faz o cruzamento desses gametas, a gente vai ter o seguinte, olha só, acompanhe a coluna e a linha. Azão com azão, eu tenho azão, azão. Olha aqui. Azão da linha com esse azinho, eu tenho um azão, azinho. Esse azão com esse azinho aqui, eu tenho um azão, azinho. E esse azinho com esse azinho, eu vou ter um azinho, azinho. Então, ele disse que esses fatores são transmitidos de uma geração para outra. E ele também disse
que existem fatores que a gente chama de alelos agora, a gente sabe que é alelos, que são dominantes e outros que são recessivos. O que é um alelo dominante ou um fator dominante? É aquele que domina sobre os demais. Nesse caso, o azão, a letra maior, ela é dominante, ela domina. Essa característica, ela domina sobre as outras. No caso das sementes, a gente sabe que a semente lisa, ela domina sobre a semente rugosa. Por quê? Porque eu tenho mais sementes lisas do que sementes rugosas. Então, a gente sabe que o azão é dominante, que o azão significa sementes lisas. E o azinho, ele é recessivo, ele é dominado pelo azão. Então, ele é recessivo, ele é menorzinho, ele fica escondido ali, sendo dominado pelo azão. Que aqui nesse caso é o liso. O rugoso fica escondidinho. Então é isso que ele disse, que o azão ele é dominante em relação ao azinho. Nesse caso, liso é dominante sobre o rugoso. Ok? Olha só. Quando a gente tem azão, azão ou azinho, azinho, ok? Duas letras iguais, a gente vai chamar isso de homozigótico. Esse indivíduo, ele é homozigótico. Homo vem da palavra igual. Quando eu tenho dois azões ou dois azinhos, são iguais, homozigótico. Se eu tenho letrinhas diferentes, um azão e um azinho aqui, eu vou dizer que ele é heterozigótico. Hétero vem de diferentes. Heterozigótico. O que é agora esse azão? O que é esse azinho? Esse azinho-azinho, azão-azão? É o que a gente chama de genótipo. Esse genótipo é aquilo que está lá dentro da célula, das nossas células. Então, ele é o conjunto de genes, né, de alelos, responsáveis pelas nossas características. Nesse caso, pelas características da semente. O que é o fenótipo? Nessa coluna, o fenótipo é aquilo que a gente consegue observar. No caso da semente, o fenótipo ele pode ser liso, semente lisa, ou o fenótipo pode ser rugoso. É aquilo que a gente consegue ver externamente no indivíduo. Por exemplo, o fenótipo da cor dos meus olhos é castanho claro. O fenótipo da cor do meu cabelo é preto. Esse é o fenótipo, eu consigo observar. O genótipo, eu não sei. Eu precisaria fazer um exame, um teste genético para saber qual é o genótipo. E aqui, então, eu tenho dentro do genótipo esses alelos, essas letras de um gene, do mesmo gene que são diferentes em algumas características, ok? A partir disso, então, ele começou os seus estudos de genética. Por isso que ele foi considerado o pai da genética, porque ele descobriu sobre essas características. Uma observação. Essa letra A poderia ser qualquer letra, tá? Pode ser B, pode ser C, pode ser Czão, Czinho, Bzão, Bezinho, Dzão, Dezinho. A gente coloca o A aqui por simples comodidade, mas pode ser qualquer letra quando a gente vai elaborar o quadro de Prunet ou o chiqueirinho, tá bom? Eu realmente espero que você tenha aproveitado o vídeo de hoje, a nossa aula compartilhada ali com o PowerPoint. Qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo pelos nossos canais. Estou à disposição para resolver qualquer problema, qualquer dúvida que você tenha. Se cuida, fica em casa, usa máscara. E é isso aí, um abraço no coração de vocês, que Deus abençoe.